Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje é através de filmes de guerra na Netflix. Imperdíveis. No vídeo de hoje, você vai encontrar 10 razões para assistir a Netflix. Confira as nossas indicações do que há de melhor e mais recente em se tratando de filmes de guerra. São produções e histórias que valem a pena conferir. As histórias de guerra sempre geram muito fascínio nos filmes. Não só por trazerem tramas inspiradoras de soldados que deram sua vida em batalha ou coisas do tipo, mas também pela ideia de que os roteiros destes filmes são inspirados em fatos, o que dá um peso muito maior à trama apresentada, tornando tudo muito mais interessante. Para os apaixonados por tramas militares ou para quem gosta de histórias envolventes, ou mesmo que nos dão o sentido da realidade ocorrida nos combates, não faltam opções na Netflix. Por isso, para ajudá-lo a escolher o que assistir, o canal Viagem na História lista aqui 10 produções de guerra lançados recentemente na Netflix. Confira. O primeiro filme da lista é o Resistência, uma história inspirada num personagem real. Antes de se tornar conhecido como o mundialmente famoso mímico e humorista Marcel Marceau, o ator judeu Marcel Mangel se junta à resistência francesa durante a guerra, participando de uma perigosa missão para salvar 123 órfãos judeus das garras dos nazistas e do implacável chefe da Gestapo, Klaus Barbie, levando-os para um local seguro através da fronteira com a Suíça. O filme traz esta história fascinante da resistência francesa para as telas, focando principalmente no grupo que resgatou mais de 10 mil crianças na França ocupada, com foco especial na história de Marcel Marceau e desse grupo de 123 órfãos. Narrada em flashback pelo próprio general George Patton, essa é a história de Marcel Marceau e de sua jornada heróica e emocionante. Welcome to the Resistance. Remember his name, Marcel Marceau. A perseguição e a resistência contra os judeus durante a Segunda Guerra inspirou um outro filme que estreou recentemente na Netflix e é um dos melhores sendo exibidos atualmente, O Destino de Hoffmann. Paris, 1942. François Mercier é um homem comum que apenas aspira a começar uma família com a mulher que ama, chamada Blanche. Ele também é funcionário de um joalheiro talentoso, judeu, o Sr. Hoffmann. Mas diante da ocupação alemã, os dois homens não terão outra escolha a não ser firmar um acordo cujas consequências, ao longo dos meses, irão perturbar o destino desses três personagens, com muitas reviravoltas na vida de todos. Filmes sobre a perseguição aos judeus sempre envolvem muita emoção, e este é ainda mais carregado destas emoções. Os personagens se tornam parte da nossa vida, tal qual nos envolvemos na história. E esse filme traz exatamente isso, um roteiro muito bom, uma direção excelente, boa reconstituição da Paris ocupada e atores de primeiro nível para nos envolver na história. O Destino de Hoffmann nos envolve no destino da história. Vous avez de la chance. Et la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. Uma produção da Netflix alemã ganhou as telas do mundo inteiro, está fazendo muito sucesso e foi indicada a 9 Oscars deste ano de 2023. Trata-se de Nada de Novo no Front. Alemanha, 1917. Paul Baumer, um jovem de 17 anos, alista-se com entusiasmo no exército alemão e parte para a guerra. Sua cabeça está cheia de patriotismo, honra, visões de heroísmo e a confiança de que a Alemanha vencerá a Primeira Guerra Mundial. Ele logo descobre que suas impressões estão longe da realidade. Esta é a terceira versão cinematográfica da obra de Erich Maria Remarque, publicada pela primeira vez em 1929, e captura a essência do livro
apresentando cenas gráficas e enredo realista que mostram o desperdício e o horror da guerra. Um filme impactante, violento, realista, que nos apresenta os horrores das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Obrigatório. Schließen wir Frieden. Ainda no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, mas saindo da Alemanha e indo para a França, estreou na Netflix uma minissérie chamada Guerreiras que você precisa conferir. É muito boa. Na série da Netflix Guerreiras, a Primeira Guerra volta ao tema, e dessa vez trazendo um amplo painel da participação de exatamente mulheres guerreiras. Enquanto os homens precisam ir para a linha de frente lutar, as mulheres precisam lutar suas próprias batalhas. Em meio ao caos, o destino de 4 delas, com origens muito distintas, vão se cruzar. Como eu disse, elas têm uma origem diferente, mas estão muito próximas da linha de frente e são envolvidas num turbilhão de emoções, combates e tragédias. Apresentando uma narrativa intensa, a série mostra os desdobramentos da Primeira Guerra na perspectiva destas heroínas, que tiveram suas vidas drasticamente alteradas e que nunca imaginaram que viveriam algo do tipo. E este é o ponto. A série consegue mostrar diferentes ângulos da Primeira Guerra Mundial, nos envolvendo em todos os seus capítulos. Vale a pena a maratona. Se salva. E você quem é? Jane Charrier, enfermeira. Preciso de vocês. Todas vocês. Agora, da França para a Itália e da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Bem no estilo italiano, misturando drama, humor, ação, tudo isso pela busca do ouro do Duce, o chefe do poder italiano. Trata-se do filme Roubando Mussolini. Uma coleção de sujeitos desajustados se reúne para realizar um assalto quase impossível, roubar o ouro de Mussolini. Nesta produção temos todos os elementos de um bom filme da Segunda Guerra Mundial. Tiroteios, traições, combates da resistência, perseguições de veículos, paisagens montanhosas e patriotismo do bem vencendo o mal. Tudo isso envolvido com uma pitada de humor. O que nos lembra um pouco os filmes do Tarantino, para quem gosta. O filme apresenta comédia, drama, ação em grandes cenários, com bons atores e um bom figurino e reconstituição da época. É um filme divertido, se você não levar muito a sério. Uma boa distração. Que se foda a história. Nessa nova leva de filmes na Netflix, o filme norueguês Narvik, A Primeira Derrota de Hitler, está fazendo sucesso no mundo inteiro e inclusive no Brasil. Vale a pena assistir. O longa-metragem Narvik retrata o lado militar e o lado civil destes intensos meses da primavera de 1940 na Noruega, quando mais de 25 mil soldados noruegueses e aliados lutaram lado a lado contra os alemães. Um capítulo pouco conhecido no norte da Noruega finalmente tem o formato que merece. A fotografia do filme é muito bonita e ele foi filmado nos próprios locais onde os fatos ocorreram, ou seja, em Narvik e região. A história segue um jovem casal com um filho pequeno que se tornam figuras centrais no drama dentro dos combates. Gunnar é o cabo de um esquadrão e não tem planos de entregar suas armas, querem resistir aos alemães. Já sua esposa, Ingrid, que fala alemão e inglês fluente, logo é contratada pelos próprios alemães para prestar serviços burocráticos e se torna espiã para o cônsul inglês. Então, enquanto Gunnar tenta deter os alemães com armas e explosivos nas montanhas, Ingrid tem que se equilibrar no fio da navalha dentro da cidade de Narvik, trabalhando para os alemães e espionando ao mesmo tempo. O que muitos vão lembrar do filme é que ele é capaz de nos mostrar o efeito da guerra em uma pequena sociedade, onde todos se conhecem. Tudo isso enquanto as batalhas em Narvik se sucedem de maneira intensa e assim são mostrados na tela. Este é mais um bom filme de guerra norueguês, que vale a pena assistir.
Outro filme nórdico chamado O Bombardeio traz uma história real de um ataque mal sucedido da Força Aérea Britânica que causou a morte de muitos civis. O Bombardeio é uma história muito densa. O filme O Bombardeio dramatiza estes eventos e esta missão da Royal Air Force contra o quartel-general da Gestapo na Dinamarca. Por ser baseado em uma história real, o filme é muito impactante. Nos últimos meses da Segunda Guerra, na Europa, esta operação, a Operação Cartago, lançada pela Royal Air Force, era para ser um bombardeio pontual, usando este avião muito leve e preciso, o Mosquito. O ataque, inicialmente bem sucedido, atingiu a principal edificação da Gestapo, mas a marcação errônea pelo acidente com um dos aviões desviou o foco e a tragédia aconteceu. O design da produção do filme é excelente e os personagens, a caracterização e a interpretação também são de primeiro nível. Algumas histórias paralelas podem ser fictícias, pois é preciso dar rosto e voz aos personagens focados no filme e são colocados ali para efeitos dramáticos. O filme é episódico, ou seja, não foca em um ou dois personagens e os segue o tempo todo. Pelo contrário, são muitas histórias paralelas que se cruzam. Ao longo da história, vemos amigos se virando uns contra os outros, homens são despejados de suas casas, famílias são desfeitas, crianças são abandonadas e outras atrocidades ocorrem. Atrocidades comuns em tempos de guerra, como vemos hoje na Ucrânia. O filme não se concentra nos aspectos políticos e militares da guerra, mas sim nas muitas reações e sentimentos das pessoas apanhadas em meio a um conflito e, em especial, a um terrível bombardeio. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen. O cinema holandês também está presente entre as produções mais recentes de guerra na Netflix. Trata-se de A Batalha Esquecida, um filmaço. A Batalha do Skálda foi uma série de operações militares que ocorreram no norte da Bélgica e na província de Zeeland, no sudoeste da Holanda, no outono de 1944, quando, após a libertação do porto de Antuérpia, as forças aliadas foram encarregadas de limpar os ocupantes alemães do estuário do rio Scheldt para abrir as linhas de abastecimento na frente aliada. E aí se desenvolveu uma luta feroz na lama espessa, nevoeiro pesado e chuva torrencial em torno de diques e represas. Vilas inundadas e cidades fortemente defendidas pelos alemães. Foi um período chave na libertação da Holanda que ganha as telas pela primeira vez neste filme da Netflix, a maior produção de guerra da Holanda. A Batalha Esquecida é um filmaço. Na melhor tradição britânica, o filme O Soldado que Nunca Existiu conta uma história incrível e real da Segunda Guerra Mundial. O filme conta a história de uma operação real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial envolvendo os serviços de inteligência britânico que bolou um plano audacioso para ludibriar os alemães, mudando o foco da atenção das defesas germânicas no Mediterrâneo. E ali aconteceu esta operação sui generis, incrível, que só poderia ter virado mesmo um filme. Mas não foi só esse filme de 2022. Existe uma versão anterior, de 1956, chamado O Homem que Nunca Existiu. E este filme também é muito interessante e se você conseguir assisti-lo também vai complementar a experiência de mergulhar nessa história. This is a true story. It actually happened, but it could not be told until now. Lógico que o filme produzido em 1956, ele tem um foco um pouco diferente da história do filme de 2022. Ambos os filmes são baseados nos fatos,
Mas a visão sobre os fatos muda conforme o tempo muda e os recursos cinematográficos também. Então, este filme que está estreando agora tem um excelente elenco, como por exemplo Colin Firth no papel principal, o mesmo que fez aí o Discurso do Rei, e um grande elenco de apoio, cenas incríveis. Isto dá a essa nova produção, mesmo que você já tenha assistido a outra, uma nova experiência. A história basicamente é a mesma, o jeito de contar é que muda. Carrying fake documents. Although, what if the autopsy reveals he didn't die of drowning? Or if the briefcase is returned to us, truth is protected by a bodyguard of lies. In 5 weeks, 100,000 British forces will strike Sicily's southern shore, without the Germans seeing its contents. If the enemy is waiting for us on those beaches, history herself will avert her eyes from the slaughter. Soldiers unseen pray, its heroes unsung. This is our war. A guerra é tão terrível que muitas pessoas fazem de tudo para que ela não aconteça. E isso está bem nítido no filme da Netflix, Munique, no Limite da Guerra, que conta os primórdios da Segunda Guerra Mundial. O filme é muito bacana, muito bem feito. Quando você conhece a história, isso torna o ato de assistir o filme um mergulho nessa versão da história. O filme Munique, no Limite da Guerra, captura muito bem toda essa atmosfera envolvendo as tensões de 1938. A história é baseada no best-seller internacional, no livro de Robert Harris. Adolf Hitler está se preparando para invadir a Tchecoslováquia e o governo de Neville Chamberlain busca desesperadamente uma solução pacífica. É aí que surgem dois personagens, Hugh Legat, funcionário da diplomacia britânica, e Paul von Hartmann, diplomata alemão, que foram colegas na faculdade durante os anos 30, os loucos anos 30 em Londres. Esses dois personagens são as figuras centrais ao lado dos líderes durante as negociações. E o que se vê é um jogo de gato e rato, um filme que também envolve muita espionagem, tensão política e um destino que está sendo construído. Esta é uma versão dramatizada e um tanto quanto ficcional do que aconteceu. E o legado de Chamberlain ainda é debatido até hoje. Hitler o enganou ou Chamberlain estava comprando o tempo necessário para construir as suas forças armadas e juntar os aliados contra a ameaça nazista? O fato é que a interpretação de Jeremy Irons no papel de Chamberlain talvez tenha sido uma das interpretações mais fiéis em uma abordagem biográfica do cinema. Jeremy Irons está perfeito no papel de Chamberlain. O pacifismo de Chamberlain é plenamente justificado pelo filme, que desmistifica o personagem, um tanto quanto ridicularizado na história. A sua atitude é plenamente justificável se você se baseia apenas pelo filme. Aliás, o filme é marcado por belíssimas atuações. Os atores britânicos e os atores alemães falam em suas línguas natal. Não há uma linguagem única no filme, o que torna a atmosfera ainda melhor ao assisti-lo. É uma produção suntuosa. O enredo, as roupas, a cenografia da década de 1930, muitos bons atores, como eu disse, britânicos e alemães. O ator que interpreta Hitler, Ulrich Mattes, fez o papel de Goebbels em Downfall, A Queda, mas tem sido um tanto quanto criticado por não se parecer tanto com Hitler como Bruno Ganz em A Queda. Mas ele merece um crédito, especialmente por adicionar um pouco mais de profundidade a um papel vilanesco que se assemelha a um cartoon. Essa desmistificação de Chamberlain está bem clara em uma das falas que Jeremy Irons nos entrega. Ele diz: fazer papel de bobo é um preço pequeno a pagar pela paz. Enfim, seus atos estavam justificados. You cannot play poker with a gangster without having some cards up one's sleeve. Was ist hier los? Espero que tenham gostado dessa lista. São filmes que estão acessíveis na Netflix e que com certeza vão te proporcionar um olhar
diferente para cada um dos temas abordados nestes filmes, que têm individualmente suas qualidades e juntos fazem um amplo painel dos conflitos do século XX. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e deixando seus comentários dizendo o que achou. E eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!